Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que ressuscitou da morte, que venceu a morte e o pecado em nosso lugar e que nos fortalece a cada dia, em cada luta, em cada dificuldade que nós passamos, amém? Davi, no Salmo 25, roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia, né? Todo dia nós temos motivos e situações e circunstâncias para esperar em Deus. Lembra-te das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho dos pecadores. Aos pecadores guiará os mansos retamente, aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e o seu testemunho. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Pois qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Amém? O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, embora nós não entendamos o futuro, né? Nós não vejamos, não enxerguemos o plano total do Senhor, mas Ele é o Senhor, né? Ele é quem manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Vamos ter uma palavra de oração pela Benê, pela Gerde Valim, que vai passar por uma cirurgia no dia 20, né? O seu Ademir, glórias a Deus, já passou pela cirurgia, parece que graças a Deus está tudo bem. Pela Laurelia, que também faria uma cirurgia, não tenho notícias. Pela Neide, Michele, pastor Aguinaldo e família, que estão enlutados, né? Que um consolo sobrenatural, porque um dos papéis do Espírito Santo é ser consolador, né? E que ele manifeste um consolo sobrenatural nessas situações, porque não é fácil não, né? Eu já partiu meu pai, já partiu a minha mãe, meu irmão, né? Meu marido. Então a gente sofre muito porque a morte não foi planejada por Deus, né? Mas o pecado, infelizmente, trouxe a morte. Muito boa tarde, Noemi, minha querida. Então vamos estar em oração por todos que entrarem na live, todos que precisam de uma intervenção sobrenatural do nosso Deus, porque tem situações que só Deus para nos socorrer, nos ajudar, nos dar uma direção, o melhor caminho a ser seguido, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu de vida, porque até que o Senhor nos ajudou, porque senão nós teríamos sido consumidos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, te louvar, te adorar na beleza da tua santidade, porque tu és Deus e não há outro, porque tu és a rocha da nossa salvação. Senhor, muito boa tarde, Maria Nilza Colim, irmã Maria Nilza. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, ó Deus, pelas famílias, Senhor, eu coloco, Senhor, os meus filhos, genro, nora, netos, na palma das tuas mãos, e todos os familiares, Senhor, das pessoas que entrarem na live, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, guardando, Senhor, livrando de todo mal, abençoando, alcançando com a tua salvação, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que toda arma forjada, olho de inveja, obra de macumbaria, de bruxaria, contra os nossos queridos, contra a nossa vida, seja desfeita e destruída em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela cirurgia do seu Ademir. Senhor, que ocorreu tudo bem, muito obrigada, abençoa a recuperação dele, Senhor, ó Deus, abençoa a vida dele, sustenta a vida da Ilza também, que está
na assistência. Senhor, ó Deus, nós te pedimos pela Gerde Valim, que vai passar por uma cirurgia dia 20, que o Senhor seja o cirurgião por excelência, que o Senhor aplique o seu sangue precioso, Senhor, na enfermidade, que haja uma surpresa, Pai, uma bênção inesperada. Senhor, abençoa a Laura e a Lia, também 2 bebezinhas que iam passar por cirurgia, eu não sei se já passaram. Senhor querido, Senhor, consola os enlutados, Pai. A Neide, que o pai dela partiu, e a Michele também, que partiu a mãezinha dela. Ó Deus, nós clamamos por um socorro sobrenatural para essa família, Pai. Em nome de Jesus, cuida deles, Pai. Passa o teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade. Senhor, o bálsamo do Salmo 23, consola, conforta, dá experiências espirituais sobrenaturais. Senhor, que venham a ser um consolo, que venham a ser uma cura ao coração deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, nós te pedimos também pelo sul, que parece que está se formando de novo uma tempestade. Deus, aplaca essa tempestade, tem piedade, misericórdia de tantas famílias que já estão enlutadas, meu Deus. Socorre a nossa nação, socorre o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Nós clamamos pelas tuas misericórdias, que são novas a cada manhã. Senhor, abençoa a nossa nação, Pai. Nós te pedimos, cuida do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor querido, faz justiça nessa nação, traz à tona o que está encoberto e oculto. Senhor, não deixe o Brasil, Senhor, entrar numa bancarrota. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Abençoa o nosso Brasil. Senhor, abençoa todos que entrarem nessa live, Senhor. Ó Deus, a irmã Genir, Senhor, o Isaías, a Maria Nilza Colim, a Noêmia e todos que entrarem, que precisam de uma intervenção sobrenatural. Nós te pedimos, Pai, entra com o teu socorro, entra com solução e saída, onde nós não enxergamos, onde nós não vemos solução e saída, mas o Senhor sempre tem um socorro. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na angústia, na tribulação. Abençoa, Senhor, a cada vida. Abençoa o Glauco. Muito boa tarde, Glauco. A paz do Senhor. Senhor, ó Deus, contempla os desejos do seu coração. Converte, Senhor, a cada um de nós, a cada dia. Tira tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não faz parte, Senhor, ó Deus, da tua vontade. O Brasil está mesmo, irmão, mas se o povo de Deus se humilhar e buscar a face do Senhor, Ele promete ouvir dos altos céus, e nós estamos nos humilhando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo perdão pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa nação, Pai, por toda a indiferença, Senhor, a tua palavra, pela quebra de princípios da tua palavra, Senhor, ó Deus, por tanta, Senhor, bestialidade, Senhor, tanta coisa terrível que está acontecendo. Nós te pedimos perdão. Misericórdia, Pai. Nós te pedimos, cuida do teu povo de forma sobrenatural. Nós profetizamos mesmo que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, de norte a sul, de leste a oeste, que prevaleçam os princípios da tua palavra, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, que haja um avivamento sobrenatural nesta nação. Pai, que aqueles que são teus, que o Senhor enxerga, tem pessoas que nunca vão se converter porque têm a mente cauterizada, assim como na parábola do semeador, que alguns receberão com alegria, mas o inimigo roubou logo. Outros, Senhor, têm o coração petrificado, a mente cauterizada. Outros, Senhor, ó Deus, estão, Senhor, envolvidos no mundanismo, na glória deste mundo, mas existe um tipo de terra, Senhor, boa, ótima e excelente, que recebeu Senhor, a semente frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Nós queremos ser dessa terra, Senhor, essa terra fértil, essa terra, Senhor, abençoada, que frutifica para ti, para o teu reino. Em nome de Jesus nós te pedimos, clamamos, Pai. Clamamos, Senhor, pelos que estão no asilo, abandonados.
Te pedimos por aqueles que estão no leito da UTI, Senhor, clamando a tua misericórdia, que o Senhor ouça. Ó Pai, que o Senhor envie os teus servos para falar do teu amor. Nós estamos clamando pelas crianças, cobre com teu sangue. Senhor, pelas famílias que estão, Senhor, ó Deus, com separação. Jesus, querido, que, Senhor, as pessoas se convertam e convidem o Senhor, porque o casamento que dá certo é o casamento que tem o Senhor como centro. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela vida sentimental, emocional, financeira, por todas as áreas, que o Senhor intervenha com misericórdia e com socorro, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos falar sobre 11 maneiras de ouvir a voz do Senhor, né? Eu já ouvi várias vezes a voz audível de Deus. Tem vezes que é coisa boa, tem vezes que é coisa que a gente não quer, não está esperando, né? Em João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, tem várias maneiras de Deus falar com a gente, né? Então, às vezes, quando Deus fala, a gente sente a presença dele, alguma coisa no nosso coração se renova, né? A gente sente alegria, mas tem coisa que é coisa difícil para a gente obedecer, só a misericórdia, né? Então, a primeira forma é voz audível, né? Saulo, no caminho de Damasco, ele tinha cartas, né? Tinha cartas para prender os do caminho. Os cristãos eram chamados os do caminho. E quando ele ia, de repente, no caminho de Damasco, né? Começou a aparecer um brilho no céu maior, mais forte, era meio-dia, mas era mais forte do que o sol do meio-dia, né? E aí Jesus fala em voz audível para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, aí ele pergunta: quem é, Senhor? Ali ele teve um encontro e ele ouviu a voz do Senhor, né? Uma voz audível, né? Então, nós não podemos limitar a maneira que Deus quer falar. Ele fala como Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer, né? Através da visitação de anjos, né? Quando José descobriu que Maria estava grávida, né? Ele intentou deixá-la secretamente, falar assim, porque iam pensar que o filho era dele, né? E que ele deu no pé. Mas aí o que aconteceu? Ele sonhou, né? Um anjo apareceu em sonho e disse que ele não duvidasse, porque o que estava gerado no ventre de Maria era o Salvador, né? E aí ele desistiu da vontade, né? Do intento dele de abandonar Maria e acolheu, né? E Deus falou, porque senão ele ia mesmo, né? Quando um anjo apareceu para Gideão, né? Os midianitas estavam sendo oprimidos, né? Eles saqueavam toda a lavoura e Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Uma forma assim diferenciada. Então ele estava malhando trigo e o anjo também apareceu, falou: Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala: Senhor, se o Senhor é conosco, além de Deus estar falando, né? Ele duvidou. Ele fala: se o Senhor é conosco, mas é mesmo, né? Às vezes a gente fala: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tanta coisa ruim, né? Por que está acontecendo isso, aquilo? Porque era pecado do povo. O Brasil precisa se converter para Jesus, né? Precisa se arrepender dos pecados, porque quando o homem não tem disciplina, não tem parâmetro, quer fazer o que quer, né? E o salário do pecado é a morte, sempre vai ser, né? Então, também eu estou lembrando de Zacarias, né? A esposa dele, Isabel, já era idosa, e aí houve um sorteio, porque tinha muitos sumos sacerdotes, e era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava para oferecer incenso e sacrifício pelo pecado, né? Aí apareceu um anjo, já foi uma aparição sobrenatural, né? Então o anjo falou que Isabel ia conceber. Aí Zacarias, e o anjo fala assim: Zacarias, as suas orações foram ouvidas, né? Aí ele duvidou. Aí por que está pedindo
rapidinho se duvida, né? Nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. E aí o anjo fala que ele ia ficar mudo até o bebê nascer. Aí quando o nenê nasceu, queriam pôr o nome nele lá diferente, né? Aí ele falou assim, aí Deus abriu a boca dele, né? Em sonhos e em visões, né? Deus também fala, tem sonho que é sonho de barriga cheia, tem sonho que às vezes a gente vê muita coisa durante o dia, a gente acaba sonhando, mas a gente tem discernimento quando vem um sonho do Senhor, né? Assim como José teve, né? Eu sempre escuto falar, né, que José foi imprudente de falar o sonho, mas ele não foi não, porque os irmãos dele foram um instrumento, né? Ninguém age além da vontade do Senhor, né? Os irmãos foram um instrumento para levar José para o Egito, porque eu garanto que de boa vontade ele não iria, né? E a palavra fala que ele foi preso em grilhões. E ele conta o sonho, né? Que o feixe dele se levantava, né? E os irmãos rodeavam, os feixes dos irmãos rodeavam ele. Aí começaram a ficar com raiva, com inveja, mas era um sonho vindo de Deus, né? Era o plano que Deus tinha para José. E aí, de repente, também ele sonha, né? O faraó também sonhou, né? Com 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. E as espigas feias devoravam as espigas bonitas, né? E 7 vacas também gordas, né? E 7 vacas muito feias, e elas também devoravam. E o sonho, quando é duplicado, Deus se apressa em cumprir. E queria dizer a mesma coisa, né? Eram 7 anos de muita fartura, e eu creio que ainda vai acontecer isso na nação, no mundo, viu? 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Então, José teve uma palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria é uma revelação acompanhada de conselho. Ele aconselhou a Faraó a guardar o máximo que ele pudesse de alimento, e Faraó enxergou em José um homem de Deus e falou assim, quem é que eu poria, né, para fazer tudo isso, senão ele, né, onde havia um espírito excelente. E que o Senhor fale conosco através de sonhos e nos dê interpretação, né, porque são dons espirituais, né? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? O fruto no singular é como um cacho, né? Um cacho de uva, às vezes tem uma uvinha que está verde, uma que está estragadinha, mas o fruto do Espírito fala de caráter, né? O nosso caráter a cada dia moldado à imagem e semelhança do Senhor. E os dons, né, são enfeites, são como que joias, né, para adornar a noiva, para a edificação da igreja, né? Para exortação, para consolo, né? Os dons espirituais são usados para edificar o corpo de Cristo. Então, tem também sinais e milagres, né? Nós vimos a transformação da água em vinho, né? E a ressurreição de Lázaro, são milagres, né? O milagre é a forma que Deus fala também, né? Porque quem poderia ressuscitar um morto de 4 dias, se não Deus, né? Então o Evangelho de João também foi escrito para provar que Jesus é Deus. E a transformação da água em vinho também, né? Quem que já pulou todo o processo, né? Jesus não foi colher a uva, Jesus não pisou na uva, né? Esperou fermentar, não. Simplesmente ele pulou o processo da água para o vinho, né? E que Deus transforme tudo aquilo que virou água num vinho novo, amém? Então, às vezes quando você acorda, eu tenho acordado muito 3 e pouco da manhã, né? Então, quando a gente acorda muito num horário, é para orar, né? Não é para falar, eu perdi o sono, então, para virar do outro lado e tentar dormir, mas às vezes é alguma coisa que Deus quer que a gente ore, né? Que a gente busque a face dele de madrugada. Ele fala que ama os que o amam, e aqueles que de madrugada o buscam o encontrarão, né?
Então, versículos bíblicos também, às vezes tem versículo que Deus fala com a gente, só falta o SIC-RG, né? A circunstância, nada acontece por acaso. Situações que não dão certo, eu já ouvi falar de pessoas que iam embarcar num avião e não deu certo, e ouviram a voz de Deus e por fim foram livres de acidentes, né? De coisas terríveis. Então, Deus tem algo melhor, né? E Deus tem livramento. E às vezes é um lugar simples que Deus fala, não vai, né? Então a gente tem que ter o nosso ouvido afinado. Quando nós crescemos na presença de Deus, que nós temos comunhão, intimidade com Deus, nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, né? A Bíblia, que é a principal forma de Deus falar, ela é o manual do fabricante, né? Deus fala, ele fala através da sua palavra, né? Então, por isso que nós precisamos ler a Bíblia todo dia, porque ela é um alimento para o nosso espírito, ela penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula, né? Então, nós precisamos ler mesmo, porque é um manual que Deus deixou assim, como um aparelho eletrodoméstico tem um manual, né? Então, às vezes as pessoas falam, né? Eu vou me separar, né? Mas o que acontece? Só pode se separar em caso de adultério e morte, né, da outra pessoa. E falta de respeito extrema também, né? Eu acho que quando tem agressão, que a pessoa corre risco de vida, ela deve se separar. Mas quando é só agressão física, a gente tem que, né? A pessoa tem que buscar o Senhor. Se um dos dois começa a buscar, começa a orar. Eu já vi muita gente falando, né? Que o marido falou, você tá muito gorda. Mas a mulher tava 20, 30 quilos a mais. Aí o que aconteceu? A mulher entrou numa academia, ficou outra pessoa, mas não precisa esperar o marido falar, né? A mulher tem que se cuidar pro marido, né? Para que ele não, porque o marido ele é atraído pelo que ele vê, né? E não precisa esperar que haja separação para realmente se cuidar, né? Mesmo principalmente por saúde, né? Porque a gente tem que se amar e cuidar da nossa saúde, amém? Então, na falta de respeito, às vezes um fala, outro fala, e não tem prova nenhuma, mas quando tem agressão, né? Então, eu creio, né, que eu estava ouvindo um estudo hoje que pode se separar para não haver morte, né? E outra coisa, adultério também dá a liberdade de separação e morte, né? Quando um morre, o outro pode se casar desde que seja no Senhor ou pela vontade de Deus, né? A palavra viva também, né? Quando a gente lê às vezes a Bíblia, existe alguma palavra rema, né? Uma palavra assim, que ela vem direto à nossa situação, né? Deus pode também colocar uma imagem, né? Dar uma visão. Deus pode trazer um pensamento, né? Deus usa também pessoas para falar conosco, né? Deus pode usar pessoas, né? Na igreja, no culto, a pregação, profetas, profetisas, né? Pode até usar quem não é crente, né? Como eu estava lendo hoje a história de Balaão, né? Que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e aí ele estava indo para amaldiçoar, e um anjo, né, se interpôs, e ele não enxergou o anjo, mas a mula enxergou. E a mula estava tentando avisar Balaão, e Balaão 3 vezes espancou a coitada da mula. Aí até que a mula falou com ele, né? Então, se Deus usou uma mula, Deus pode usar qualquer pessoa, né? Ele usa quem ele quer, né? Então, até através de uma rede social, né? Quantas vezes eu estava assim, triste, chateada, você ouve uma pregação e vem uma palavra de encontro ao coração, né? Deus usa o que ele criou também, né? No Salmo 19 fala assim, o céu e a terra manifestam a glória de Deus, né? Então, a gente vê, Deus fala que o homem não tem desculpa, porque o céu e a terra manifestam a glória, né? O céu todo dia está diferente. Deus, muito boa tarde, Marilene, a paz do Senhor, viu? Então o céu tá diferente, né? E o homem não tem desculpa. Quem falar que é ateu não tem. Muito boa tarde, irmã Ruth, querida. Já tô acabando a live, mas depois assiste, né?
Então, as pessoas não tem como falar que Deus não existe por causa de tudo que foi criado, né? Por uma criação tão linda que Deus fez, infelizmente, Satanás caiu aqui para sujar o mundo, né? Então, Deus usa também a nossa consciência, né? Se a gente não tem paz no coração, se a gente não tá assim, sentindo de fazer alguma coisa, então que a gente não faça, né? Porque tem uma lei moral, né? Pela consciência as pessoas sabem, né? Não precisa falar que é proibido roubar, é proibido adulterar, né? Que o adultério todo o pecado começa lá no coração, não é assim de repente, né? O pecado começa no coração e se a pessoa dá ouvidos, atenta ao pecado, né? Ele vem à luz e aí já se tornou visível, mas Deus enxerga até o coração, né? Quando a gente odeia no coração, quando a gente tem inveja no coração, a gente tem raiva lá no coração, a gente tem vontade de matar uma pessoa, né? Eu já tive, mas a gente tem que pedir perdão, né? Então, quem não nasceu com um problema, né? Deus vai julgar também pela consciência, né? E eu estava pensando, né? Muitas vezes lá no Antigo Testamento, Deus mandava destruir os povos inimigos e até mandava matar as crianças, né? Aí eu não me conformava, falava, Deus, mas o Senhor é amor, tem misericórdia, né? Até das crianças, mas o que acontece? Talvez se aquelas crianças crescessem, fossem um traste malignas igual os pais, né? Mas elas morrendo em idade assim, que elas não têm consciência do mal, elas foram salvas, né? Então a gente não entende os planos e os propósitos de Deus, né? Então, Deus sabe de todas as coisas e nós precisamos cada dia mais andar com o Senhor. Eu vi também uma pessoa falando, né, que Deus falou para ele que ele viesse aqui para São Paulo e ele era do Sul e faz pouco tempo, né? Eu falei, olha, houve uma catástrofe tão grande no Sul e ele veio a tempo. Então, é livramento de Deus, né? Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas Deus conhece o futuro e ele nos previne, ele nos avisa, ele nos mostra para que a gente tenha uma atitude correta para não chorar depois, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deixou a tua palavra escrita, para que nós possamos, ó Deus, examinar as Escrituras todo dia, porque principalmente nelas está a salvação. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o Senhor fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, que nós possamos crer de todo o coração na tua palavra. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Fala conosco, Senhor, capacita-nos a obedecermos a tua voz, ao teu querer, ainda que muitas vezes não seja o que nós queremos, mas nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Ajuda-nos a confiar em ti de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, final de semana abençoadíssimo, na presença, na paz e na proteção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se o Senhor permitir, segunda nós estamos de volta. Um final de semana abençoadíssimo, amém?